E aí, pessoal, vamos lá, continuando aqui, já tivemos 2 blocos falando sobre a INEX e a dispensa, e agora vamos fazer exercícios. Então, vem comigo. Olha aqui na tela, então, questão número 1. Olha só. Considera-se inexigível a licitação para a aquisição ou locação de imóvel cuja característica de instalação torne necessária sua escolha. Será que é essa? Sim ou não? B. Caso de guerra, estado de defesa, sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem. E a questão quer saber quando é INEX. Isso é caso de dispensa. Hipótese em que a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar abastecimento. Isso é dispensa. Venda de títulos, observada a legislação pertinente. E esse aqui é um caso de dispensada, tá bem? Letra E. Contratação que tenha por objeto a aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doença rara definida pelo Ministério da Saúde. Isso é dispensa também. Então aqui a gente já viu exaustivamente que este caso aqui é um caso de INEX, inexigibilidade. Questão 2. Então ficou a letra A, certa resposta. 2. Considere que a prefeitura do município ABC deseja adquirir o terreno de 1.000 metros quadrados que está localizado ao lado da creche municipal, pois precisa ampliá-la. Com base no caso, é correto afirmar que há licitação nesse caso. Então, deseja adquirir um terreno de 1.000 metros quadrados que está ao lado da creche para ampliar aquela creche. Eita. Letra A. É inexigível, devendo haver justificativa que demonstre a singularidade do imóvel a ser comprado e que evidencie a vantagem para a administração. Pode ser essa? B. É dispensada, devendo ser certificada a inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam à prefeitura. É dispensada? Não. A licitação vai ser obrigatória e deve ser realizada na modalidade concorrência pública ou leilão. Errado, tá? Porque aqui não é obrigatória a licitação, não. É obrigatória e deve ser realizada na modalidade diálogo competitivo, concorrência ou leilão? Também não. Letra E, é dispensada. Errado. Vai ser a letra A. É inexigível, como a gente já viu aqui na aula. Confere a resposta. Letra A, certa resposta. É isso mesmo. Questão agora número 3. Há situações em que a licitação é inexigível. Ciente disso, o legislador trouxe algumas situações as quais estão previstas no artigo 74 da Lei 14.133. De acordo com a lei, são casos de inexigibilidade. Quais são? Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente a tratar doenças raras fixadas pelo Ministério da Saúde. Isso é INEX? Não, isso é dispensa. Aquisição ou locação de imóvel cuja característica de instalação e de localização torne necessária a sua escolha, bem como a contratação de serviço especializado para restauração de obra de arte e bem de valor histórico. É esse? Letra B. Eu vou de B. E você? Letra C. Contratação de serviço especializado para publicidade e divulgação? Opa. Publicidade e divulgação, a lei vedou. Lembra disso? Letra D. Contratação de bem ou serviço produzido ou prestado no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Isso é dispensa também. Então, será que é a letra B? Letra B, certa resposta. Isso, maravilha. Questão 4. Sobre casos de inexigibilidade e dispensa na Lei 8.666 e na Lei 14.133, podemos afirmar que o credenciamento, vamos lá, está expressamente previsto como o quê? Dispensa na lei nova? Não, né? Caso de INEX na lei nova? Caso de INEX na lei antiga? Não, viu, pessoal? O credenciamento não estava na lei 8.666, mas o TCU já falava, olha, credenciamento é inexigibilidade, porque é inviável competição, mas não estava expresso na lei antiga, tá bem? Dispensa na licitação em ambas as normas? Não. Inexigibilidade em ambas as normas? Não. Então a letra B.
Letra B, vamos lá? Letra B, certa resposta. Credenciamento é caso de INEX na nova lei. Maravilha? Questão 5. Quando da ocorrência de inviabilidade de licitação por ausência de competitividade, é correto afirmar que a licitação é o quê? É o quê? Essa questão aqui, para quem assistiu às aulas, é o quê? Fácil, extremamente fácil, eu e você, todo mundo canta junto. Como diz o poeta, letra C. Letra C, inexigível. Vamos conferir? Letra C, certa resposta. É isso aí, próxima questão. De acordo com a Lei 14.133, é inexigível a licitação quando for inviável a competição, em especial nos casos de que não haver previsão orçamentária da despesa para a contratação. Acho que não, né? Objetos que devam ser contratados por credenciamento. Opa, esse sim. Aquisição ou locação de imóvel cuja característica de instalação e localização tornem necessária a sua escolha. Esse também sim. 4. Contratação por empreitada e com valor fixo determinado por órgão de controle. Tem isso na lei? Não tem, né? Então vai ser o quê? 2 e 3, letra C de sapo. Vamos conferir? Certa resposta. Tô brincando, pessoal. Sapo não é com C, né? Sapo não é com C. Sapo é com C cedilha. Brincadeirinha, com S, pessoal. É com S. Fake news. 7. É inexigível a licitação quando for inviável a competição, em especial nos casos de aquisição de materiais, equipamentos ou de gêneros, ou de contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Certo? Responda aí. Certo? A 7. Vamos de certo? Sim, certa resposta. Questão correta. Questão 8. O processo de contratação direta compreende casos de INEX e dispensa. Sobre o assunto, marque a alternativa que representa um caso de licitação dispensável segundo a Lei 14.133, né? Certo. Letra A. Contratar profissional do setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Isso é dispensa? É dispensa? Não, isso é INEX. Aquisição ou restauração de obra de arte e objeto histórico de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. E aí? C. Aquisição de materiais e equipamentos fornecidos por representante exclusivo. Isso é INEX. Objetos que devem ser contratados por credenciamento. É o quê? INEX. Aquisição ou locação de imóvel que justifique que seja aquele imóvel, é caso de INEX. Então aqui vai ser a letra B. Vamos conferir? Certa resposta. Letra B. Questão 9. A nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133, prevê duas hipóteses de contratação direta: a dispensa e a inexigibilidade. Certo? Questão aqui, pessoal, foi dada como certa. A lei, na verdade, ela tem a dispensada, só que ela está em outro artigo da lei. Quando a lei fala de contratação direta, ela fala casos de contratação direta, dispensa, que é a dispensável, né, e a inexigibilidade. Mas a dispensa, de um modo geral, envolve a dispensada e a dispensável. Mas quando fala de dispensa, é dispensável e a inexigibilidade, quando fala da contratação direta. E lá em outro artigo da lei, quando fala de alienação de imóveis entre entes públicos, ela se refere à licitação dispensada. A questão, ela está correta. Maravilha? Questão 10. Questão 10. A contratação de profissional de setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, pode ocorrer por meio de inexigibilidade. Certo ou errado? Responda aí. Participe. Certo ou errado?
Certa resposta. Confere, certa questão. Questão 11. Julgue os itens. Item 1. A licitação será inexigível quando for inviável a competição, como no caso de contratação de serviço especializado de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresa de notória especialização. Certa essa? Sim, tá certa, né? 2. Patrocínio ou defesa de causa judicial e a restauração de obras de arte e de bens de valor histórico são casos de serviço que podem ser objeto de contratação por dispensa de licitação. Errado, né? Porque isso aqui é caso de inex. 3. Casos de contratação direta de serviço especializado de natureza predominantemente intelectual, é permitida a subcontratação da empresa ou atuação de profissionais distintos? Comentamos que não, porque se eu contratei aquela empresa porque tinha que ser ela, eu não posso, depois a empresa não pode subcontratar. Por isso que está errada também a 3. Para adquirir materiais por inex, a administração deve demonstrar que é inviável a competição por meio de atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento apto a comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Certo isso? Acredito que sim. Então seria o item 1 e 4 certos. Ficaria então aqui letra B. Letra B, vamos conferir. Letra B, certa resposta. É isso aí. Próxima questão. Haverá dispensa de licitação se houver razão relevante de interesse público, situação na qual a emissão pelo gestor público de despacho fundamentado e detalhado que justifique a referida dispensa é suficiente para que o procedimento seja considerado válido. Será que é isso suficiente? Lá no artigo 72 da lei tem uma série de requisitos. Despacho da autoridade competente, justificar preço, justificar o contratado, justificar tudo. Então, tá errada a questão. Confere? Errada, certa resposta nossa aqui. Vamos lá. Diante de uma hipótese de prevista em lei em questão para a dispensa de licitação, mas havendo possibilidade de competição entre potenciais fornecedores, a administração está obrigada a realizar a licitação? Havendo um caso de dispensa, mas havendo possibilidade de competição, está obrigada a licitar? Sim ou não? Não, né? Porque na dispensa foi o que a gente comentou, não foi, pessoal? Na dispensa poderia ter a competição, mas a lei não vai realizar. Na inexigibilidade é que é inviável a competição. Na dispensa não tem competição. Na dispensa poderia ter licitação porque a competição é viável, mas o gestor, por uma opção da lei, pode não fazer. Na inexigibilidade é que não tem possibilidade de competição. Então a questão ficou errada. Errou! Errada essa questão aqui, beleza? De acordo com a nova lei de licitações, é dispensável contratação representativa de obra e serviço de engenharia em valor superior a R$100 mil, ou seria de até R$100 mil? E aí, juventude? Errada, né? A letra A. Contratação que mantenha as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de um ano, ainda que tenha havido licitantes interessados. Isso é licitação deserta, né? Só que se houve licitante interessado na licitação, não é licitação deserta. Eu tenho que publicar a licitação, não aparece ninguém, aí eu vou lá e faço a dispensa, alegando licitação deserta. Uma questão colocou assim uma vez, um órgão já prevendo que não ia aparecer ninguém na licitação, contratou diretamente uma empresa alegando licitação deserta. Pode isso, produção?
Como que um órgão vai prever que não vai aparecer ninguém? Tem bola de cristal, é mãe de Ná, não vai aparecer ninguém. Não, tenho que publicar o edital, não aparece ninguém, aí sim que eu posso ir para licitação do deserto se preencher as demais condições que a lei coloca. Tudo bem? 3C. Contratar profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, isso é dispensa? Não, isso é inex. Letra D. Necessidade de a União intervir no domínio econômico para regular preço ou normalizar abastecimento? Isso é dispensa? Sim ou não? Sim ou não? Letra D. Sim, é dispensa. Letra E. Contratar serviço especializado de profissional ou empresa de notória especialização que forneça pareceres, perícias e avaliações em geral. Isso é inex. É a letra D, vamos conferir aqui. Letra D, certa resposta. É isso aí. Próxima questão agora, 15. Um órgão do MPU decidiu contratar a empresa para a realização de serviço cujo valor total envolvido era de R$ 45 mil. Ticiano, servidor responsável pela execução do contrato, resolveu realizar a contratação direta por entender que era cabível a licitação dispensável no caso. Entretanto, Maria, chefe de Ticiano, determinou que a contratação fosse efetivada por inexigibilidade. Por sua vez, Ticiano informou que não iria cumprir a determinação superior por considerar uma ordem ilegal. Considerando o caso hipotético e a Lei 14.133, julgue o item. Assiste razão a Ticiano, uma vez que cabe contratação direta por licitação dispensável no caso. E aí? Quem está certo? Ticiano ou Maria? É um contrato de até R$ 45 mil. Pode ser dispensa? Pode. Porque a lei fala, né? Se for obra e serviço de engenharia, de até 100 mil. Se for compra e outro serviço de até 50 mil, é dispensável. Então a questão está certa. Vamos conferir? Certa resposta. É isso, questão 15. Mais uma, tem mais? Sim. Determinado gestor público se defrontou com uma emergência no órgão que ele gere, a qual ocasionará o comprometimento da quantidade de serviços prestados à população. A emergência foi ocasionada pela má gestão da sua equipe, segundo ele apurou. A situação poderá ser contornada com uma rápida aquisição dos bens necessários ao atendimento da emergência. A contratação, segundo o setor responsável, custará R$ 110 mil. Conforme a Lei 14.133, o gestor deverá, além de determinar a apuração de responsabilidade pela ocorrência do caso emergencial, deverá o quê? Letra A. Instaurar imediatamente uma licitação para atender a situação emergencial, já que o valor excede a possibilidade de dispensa de contratação direta. Lembra que eu falei, para caso emergencial não tem limite de valor. Então a questão está errada. Letra B. Instaurar imediatamente licitação, já que não houve reconhecimento de calamidade pública pelo poder público. Errado, né? Só havendo emergência já pode justificar. Então, a letra B está errada. Letra C. Promover contratação direta por dispensa de empresa fornecedora dos bens ao atendimento da emergência pelo prazo máximo de 1 ano, observados os valores praticados pelo mercado e adotadas as providências necessárias para a conclusão da licitação. E aí, juventude? Pode ser essa, letra C? Letra C? Sim, vamos de C. Pelo prazo máximo de 1 ano. A letra D está errada, o que falava em 180 dias o contrato, não. E a letra E é errada porque fala o valor de 54 mil. E não há esse limite para contratos emergenciais. Mas tem que ter uma série de justificativas lá do artigo 72. Maravilha? É isso aí. Questão 17. Quanto às situações de dispensa, marque a opção correta conforme a Lei 14.133. Olha só. Então vamos lá. A dispensa de licitação pode ser utilizada para aquisição de material de fornecedor exclusivo e a inexigibilidade aplica-se à contratação de profissional de setor artístico
Certo ou errado isso aí, pessoal? Errado, né? Porque fornecedor exclusivo é inexigibilidade, não é dispensa, certo? Letra B. O rol de situações legais de dispensa é exemplificativo, ao passo que a inex é taxativo. Não, trocou. Então, por isso tá errado. Inex, que é exemplificativo, e dispensa, que é taxativo. Em caso de inexigibilidade, a competição é possível. Entretanto, razões de tomo levaram o legislador a admitir a contratação direta, ao passo que na dispensa de licitação haverá inviabilidade de competição. Errado, porque também trocou. Inex, que é inviável competição, na dispensa poderia ter competição. Tudo bem? D. A contratação de serviço especializado, de natureza predominantemente intelectual, prestado por profissional de notória especialização, pode ser feita por inex, enquanto a aquisição de medicamentos destinados a tratar doença rara, fixada pelo Ministério da Saúde, pode se dar por dispensa. E aí, vamos de D? Sim, vamos de D, sem medo de ser feliz. Letra E. É dispensa de licitação, a dispensa de licitação é admitida para serviço especializado? Não, isso aqui é caso de inex. Letra D, certa resposta. É isso, maravilha. Temos mais, questão 18. Suponha que um órgão pretenda realizar a contratação de serviço de manutenção de veículo automotor no valor de R$90 mil e a aquisição de medicamentos destinados a tratar doença rara fixada pelo Ministério da Saúde. Nesse caso, de acordo com a Lei 14.133, são casos de quê? São obrigatórias licitação em ambos os casos? Não, isso aqui a gente sabe que não é. São dispensas nos dois? Não. Inexigível nos dois? Não. Dispensa no primeiro e obrigatória no segundo? Também não, né? Inexigível a licitação no primeiro caso e dispensável no segundo? Não, peraí. Tô viajando aqui. Eu acho que vai ser a letra B. Dispensável no primeiro e obrigatória no segundo? Não, né? Os dois são, na verdade, dispensáveis. Inexigível no primeiro e dispensável no segundo? Não, é a letra B. Letra B. Pegadinha. Queria ver se vocês estavam atentos aí. Letra B, né? Porque ambos são casos de dispensa. Artigo 75, certo? Próxima questão. Contratar profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, pode ocorrer por inexigibilidade? Sim ou não? Certa resposta? Certo. Confere. Questão 19, certa resposta. É isso aí. É caso de inex. Beleza? Com isso, então, juventude, finalizamos aqui a nossa contratação direta. Fizemos aí 19 questões. E se você vai fazer, olha aqui para mim, olha aqui, jovenzinho, você vai fazer questões ainda em casa. Vai pegar lá o Gran Questões, vai, ó, um montão de questões para você continuar a testar o seu conhecimento. Você vai ver que as questões não vão fugir a esse padrão aqui. É dispensa, é inex, é taxativo, é exemplificativo. Vão nesse padrão, mas tem que treinar mais um pouquinho em casa também, certo? Ficamos aqui e até o próximo encontro.